Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o lembrete. Também vai lá no site da olapodcast.com e se inscreve também no Pod Esporte e acompanha a infinidade de podcasts que você encontra nessa plataforma. O Pod Esporte também está no Spotify, então tem um monte de lugar aí para você ver o Pod Esporte. Hoje eu tô primeiro nervoso, que, pô, o cara é... Comecei a jogar porque vi o cara jogar. É um cara que tem uma trajetória linda dentro da modalidade que eu pratico e que furou a bolha e que hoje tem um papel importantíssimo na melhoria do esporte nacional. Então a gente vai conversar hoje sobre, né, dentre vários assuntos aqui, o handball especificamente, e vamos falar também sobre esporte de uma maneira geral, como esse cara vem mudando a cara do esporte nacional. Muito bem-vindo ao Pod Esporte, Bruno Souza, meu amigo, meu ídolo, tudo isso. Bem-vindo, cara. Não, obrigado, o prazer é sempre meu, assim, acho que a nossa história é muito bonita dentro e fora da quadra, né? A gente vem da mesma cidade, da mesma escola, e você em uma modalidade tirar 2, 3 caras, né? O Zeba também faz parte disso, tirar 3 caras de uma mesma escola a virarem atletas olímpicos, isso aí não é para qualquer cidade ou para qualquer escola. Então a gente tem muito orgulho quando a gente fala disso e mais orgulho ainda do que a gente faz hoje fora da quadra, né? Eu, você e ajudando o esporte nacional. Cara, eu vou até fazer um estudo sobre se tem outra escola no Brasil que tenha 3 atletas olímpicos de uma única modalidade, né? Acho que se tivesse de outras modalidades, aí é a escola sonho de todo mundo, mas igual a nossa, cara, difícil, assim, de cabeça pensar. E você vê o impacto que isso causa, né? A gente é oriundo de uma formação de um dos caras que foi escolhido lá atrás para trazer o handball um pouco mais moderno para o Brasil, assim, né? E o Ronaldo Goldoni acabou influenciando muito a nossa escola, não só o nosso professor, que foi nosso treinador do Brasil, mas como que a capacitação de um professor muda a história de uma cidade, de uma escola. E aí o Ronaldo é um exemplo vivo disso e transformou 3 meninos em 3 monstros olímpicos. E aí é legal você falar do papo que a gente estava tendo aqui em off, né, cara, da importância, às vezes, que a gente não dá de um agente que pode modificar a história de uma cidade, a história de um local, de uma sociedade, enfim, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Quero começar aqui falando, porra, handball, cara, quem foi Bruno Souza? Cara, tem muita gente que acompanha o canal, que vê, escuta o Pod Esporte, que escuta falar Bruno Souza, meio que, né, Bruno Souza, a gente sabe porque escuta, mas, cara, conta um pouquinho aí, se der pra resumir, que é muito difícil, porque é uma baita de uma história, essa história sua dentro da modalidade, dentro do esporte, você já começou aqui falando onde você começou, mas essa trajetória até você se tornar o 3º melhor jogador do mundo eleito pela, né, foi pela IHF? Foi IHF, pela IHF em 99, 98, não lembro. 2003. Quase isso. Você é mais velho que eu, caralho. Quem foi o Bruno? Eu nasci na cidade de Niterói, estudei no Centro Educacional de Niterói, um colégio integral, no qual a gente tinha muito esporte. Eu venho de uma família, meu pai jogou voleibol durante muitos anos, jogou no Botafogo, jogou na seleção brasileira. E lá em casa a gente respirava esporte, a gente jogava tênis e vários outros esportes o tempo inteiro. E acabei surgindo para o handball, influenciado na escola também pelo meu irmão. Meu irmão jogou na seleção brasileira júnior até o Mundial em 95. E salve B, né? Salve Bernardão. E acabei me destacando, vim para São Paulo jogar na Metodista num projeto bacana, assim, um projeto inovador, que era meio que juntar a universidade com esporte. Fiquei aqui por 3 anos. E aí, óbvio que eu sempre falo isso, quem trabalha muito, a sorte é sempre trabalhada, assim, né? E acabei por um conjunto de fatores, assim, se destacando no esporte e também por um outro conjunto, que é uma coisa completamente intangível que possa acontecer, assim. A Mercedes-Benz estava inaugurando a fábrica em Juiz de Fora, aqui no Brasil, uma fábrica para produção do Classe A. E aí um diretor da Mercedes vem procurar um atleta para levar para a Alemanha e eu fui o indicado. E acabei indo para a Alemanha. Deixa eu te interromper, só contextualizando, porque hoje a gente tem é muito comum você ver atleta indo para a Europa, né? Para equipes menores, enfim, equipes grandes, inclusive. Mas era muito nessa época, cara. Quantas pessoas tinham jogando fora? Acho que tinha Moratori, talvez. Acho que ele tinha voltado. Moratori tinha voltado. Rodrigo.
O Rodrigo tinha passado também pela segunda divisão lá na Alemanha. Tinha esporadicamente, assim... vai pra mas era muito esporádico. Era muito esporádico. E a gente tinha aquele negócio da Alemanha ser a NBA do handball e tal, tá uma coisa muito distante. Então eu acabei recebendo essa proposta, era uma proposta muito mais complexa do que uma proposta só de jogar handball. Eu venho de uma família de educadores, eu acho que dono de escola e tudo mais. Acho que por aí acho que acabou calhando da aceitação geral, assim, né? Porque estar no esporte sempre foi um abre portas para poder estudar. E aí surge essa proposta de ir para a Alemanha, era uma proposta da Mercedes, era um contrato que eu tinha para jogar handball, mas eu tinha um contrato também particular com a Mercedes. Eu fui Mercedes durante 7 anos e estudava na escola de idiomas da Mercedes, dirigia carros da Mercedes, fazia propaganda do Classe A. Ruim não tava, né? Ruim não tava. Então, assim, foi bacana também para poder conhecer como era a relação de uma empresa multinacional, uma empresa uma das maiores do mundo, assim, na fusão da Mercedes com a Daimler Chrysler também, nessa época, ali no ano de 2000. E acabei participando de todo esse processo. E no Brasil mesmo, só 2 atletas foram patrocinados direto pela Mercedes, né? Eu e o Rodrigo Pessoa, no hipismo. O Rodrigo tem uma história muito grande no hipismo. Na Europa, o Dr. Nelson, pai dele, tem uma fazenda gigante de cavalos em Bruxelas. E a gente tinha esse prazer. A Mercedes patrocina poucos atletas individualmente, mas era um projeto sócio-integrador, assim, de trazer uma pessoa de um universo completamente diferente para ver se ia dar certo na Alemanha. Acabo caindo num time lá de Stuttgart, que era um time muito tradicional, que um desses diretores de marketing era o diretor de marketing da Mercedes, mais freelance também no clube, e acaba levando essa super ideia, e a ideia dá certo. Um time que estava tradicionalíssimo. Quando eu cheguei, para mim, acabou sendo uma história de handball, assim. Meu clube já tinha 130 anos de handball, cara. E assim, poucos clubes no Brasil têm essa história, até no futebol. E aí a gente... 130 acho que ninguém. Acho que ninguém, né? Então a gente acaba chegando, eu acabo chegando ali em Stuttgart e me adaptando muito bem, assim, nesse universo. E o time estava na segunda divisão há 12 anos e o projeto era levar esse time de novo à primeira. No início era uma aposta muito louca de um diretor da Mercedes e que acabou dando certo, e eu fui o artilheiro e melhor jogador da segunda divisão. E o nosso time sobe depois de 12 anos. Te confesso que depois de um ano, tudo que aconteceu e na ascensão desse clube para a primeira divisão, eu ainda não tinha ideia do que eu estava fazendo. E não tinha ideia da importância histórica para aquele clube. Com quantos anos, Bruno? Eu estava com 21 anos. Difícil ter noção, né? E as pessoas falavam assim, não, quando você tiver entre 28 e 32 anos, que o atleta do handball atinge a maturidade. Dá para ir mais, né? E aí, com 21 anos, a gente acaba chocando assim, a cidade, até o universo lá. E aí eu passo a ser o primeiro jogador do Brasil a jogar na primeira divisão da Alemanha, que a gente acaba comparando assim, que é a NBA. Muitos especialistas e tal falavam muito assim do que vai ser esse time de Stuttgart de volta à primeira divisão, com um estrangeiro que é brasileiro, né? Porque normalmente os estrangeiros eram suecos, dinamarqueses, russos, ou da antiga Iugoslávia. E aí, se vai dar certo ou se não vai dar certo, aí no primeiro ano eu já sou vice-artilheiro da primeira divisão. Só perdeu pro coreano Shin Jong. Exatamente, aí fiquei ali durante alguns anos batendo na trave atrás do coreano e do Lars Christiansen, que era um dinamarquês ponta esquerda, que jogava no Flensburg. Mas aí fiquei ali configurando entre os 5 primeiros artilheiros durante os 5 anos de primeira divisão. E foi muito bacana, assim, porque o meu handball evoluiu muito, o handball do nosso clube evoluiu muito, a gente não só subiu, como a gente estabilizou, e hoje Göppingen é um dos principais times da primeira divisão, joga ali sempre entre os 5 primeiros. Então, assim, foi um projeto muito bonito, bem escrito, em que até perpassando, assim, pela renovação de um ginásio que era de 5 mil pessoas, hoje para 10 mil, e com 8 mil, 9 mil cartões de temporadas vendidos. Nossa, isso a gente está falando de 20 anos atrás, cara, né? Então, assim, se hoje os brasileiros ainda... rola até um preconceito com algum tipo de olhar brasileira, sudaca, tem essas coisas. Imagina 20 anos atrás a quantidade de coisa num país como a Alemanha, país que as pessoas são extremamente fechadas, enfim. O que você teve que
fazer, passar para poder chegar no seu lugar ao sol, né? Acho que tem até história emblemática, não sei se você pode contar, acho que pode, né? Que você ficou preso no vestiário, dos 10 gols lá, que os caras esqueceram trancado no vestiário. Acho que essa história é bacana, dentre as milhões de histórias que se tem dessa sua passagem na Alemanha. No início eu não falava muito alemão, né? Então, tinha a preleção, as pessoas falavam inglês, aí eu entendia e... vamos pro jogo. E aí eu, antes do jogo, sempre, vou ali fazer aquele xixizinho rapidinho, né? Me tranquei na cabine pra fazer o xixi rapidinho. Quando eu abro a porta da cabine de volta, a galera tinha ido embora. Eu tava sozinho no vestiário. E aí fiquei sentado, falei, não é possível, cara, alguém vai lembrar de mim. Aí o time, você escutava só a torcida, o time entra e, todo mundo falando, falei, não é possível que ninguém vai lembrar de mim. Aí eu tô escutando... E o cara apita o jogo pra começar, eu tô sentado dentro do vestiário, aí do nada começa a bater a galera, o que você tá fazendo aqui, meu? Lembraram de mim, quando tinha, vai Bruno, cadê o Bruno? Vai atacar, e aí o Bruno não tava o Bruno, aí tava o Bruno no vestiário, eu entro e, puto da vida, né? Faço 10 gols, né? Besta enjaulada. Entra mais 10 gols. Aí, se fosse aqui no Brasil, até alguém ia falar, eu sabia, eu fiz de propósito, te tranquei lá, porque aí você ia... Mas aí de Göppingen... De Göppingen tem um destaque muito grande, assim, né? Dessa de ser artilheiro num time pequeno e se destacar. E aí montam um mega time, né? Que é o time de Hamburgo. Uma das primeiras cidades grandes da Alemanha, depois até aconteceu isso em outras cidades, como Berlim. E até hoje, assim, um grande amigo, o Dominic Klein, tenta fazer isso lá em Munique, né, no sul da Alemanha. Ele pegou essa bandeira assim, falou assim, vou fazer um time na minha cidade. Cara. E tá lá trabalhando na região da Bavária e tal, que não tem time na primeira divisão da Alemanha oriundo da Bavária. Os times são mais do centro-norte, assim. Tive com a esposa do Dominic agora, Isabel, que é também uma ex-jogadora, capitã da seleção da Alemanha, tá nessa luta junto com ele. E aí a gente montaram um time em Hamburgo, um time mega estruturado, talvez um dos primeiros times nesse modelo também do futebol que acontece muito hoje na Inglaterra e em outros lugares do mundo, Paris Saint-Germain hoje também, de um empresário comprar um time e falar, vou investir nisso aqui, vou trazer os melhores do mundo, vou trazer alguma coisa diferente para uma cidade grande. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, né? Berlim é a primeira, Hamburgo vem logo na sequência. Montam um mega estádio de 15 mil pessoas e monta talvez um dos maiores clubes que já montaram até hoje, com 13 jogadores de nacionalidades diferentes. Dentre eles, 5 já tinham sido melhores jogadores do mundo. Que pariu. E toca o meu telefone, o cara me liga e fala assim, tá, eu tô precisando de uma pecinha para montar esse mosaico e você se encaixa perfeitamente nisso. Acho que você já atingiu uma certa maturidade nesse time pequeno, está disposto a vir. E era uma decisão um pouco difícil, assim, de sair de um clube que você era o principal ator, que você tinha criado aquilo ali desde da segunda divisão até chegar onde a gente tinha chegado, na questão dos fãs também, patrocinadores individuais fora da quadra, né? Eu fui patrocinado por uma água mineral durante muito tempo lá na região de Stuttgart, o que me dava várias outras coisas legais, que a gente tinha o camp de verão, que as crianças se inscreviam através do rótulo da água, abria o rótulo. Muitos atletas fazem isso na Europa, é muito comum nesse camp de verão. E aí acabou isso evoluindo bacana, e eu falei, cara, acho que eu tô preparado. Achava, né, que eu estava preparado, mas eu sempre fui um cara que me instiguei muito assim, a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. E saio, e acho que foi uma grande evolução até pessoal, assim, de sair do holofote e cair numa situação em que o jogador da minha posição era o Pascal Hens, que em 2007 tinha sido campeão do mundo pela Alemanha, e um cara hiper midiático, assim. Molecada, dá um Google aí. E o Pascal era o detentor da posição, e eu fui para suprir quando, digamos assim, quando ele estivesse cansado, eu podia participar um pouquinho. Mas a gente montou um time, de fato, para ganhar tudo, e a gente, nesse ano de 2007, 2008...
EHF, né? A gente ganha o Campeonato Europeu de clubes, a gente ganha o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. E a gente, em 65 jogos por ano, a gente perdeu 3 jogos. Nossa senhora, cara. Eu lembro, você falou o negócio do Pascal e tudo. Eu lembro que foi logo no começo que começou a gente ter possibilidade de ver streaming, né? Então a gente começou a ver o Bruno, a gente sabia. Eu, né, acho que lá a galera de Niterói, a gente acompanhava muito você, não era essa facilidade que a gente tem hoje na internet de abrir a porra do celular e tá lá toda hora. A gente buscava muita coisa. E aí eu lembro que nesse período seu de Hamburgo começaram a se passar jogos, começaram a chegar jogos no Brasil, né? Com a vinda do Jordi, tinha muito, eu lembro, DVD. E a gente ficava na expectativa, o Bruno vai entrar. Aí o Pascal jogava, sei lá, 80%, 70% do jogo. Pô, o Bruno entrava, golzinho, vai. Todo mundo torcia muito por esse período pequeno que você estava dentro da quadra. Então eu acho que isso que você falou, acho que é perfeito, né? Você sair de um lugar de destaque para ir para um lugar de coadjuvante, mas de saber que talvez fosse o salto para jogar numa grande equipe, num momento que, cara, não imagina jogar Champions League, Bundesliga, que jogava 3 jogos por semana, 2, 3 jogos por semana. Não, você tava sempre, eu falava assim, não importava o apartamento que eu tinha, né? Porque eu tava sempre no hotel, então eu ficava 4, 5 vezes por semana no hotel e 2 vezes que eu chegava em casa era, nossa... E era a última coisa que eu ia pensar era a sua casa. E eu acho, cara, que o dia a dia isso aí deve ter sido um crescimento absurdo, porque, como você disse, você convivia com 13 caras de nacionalidade diferente, só caras que, extremamente competentes, o que tinha de melhor na modalidade, falando de atleta, tava ali com você. Então, cara, eu acho que deve ter sido um momento de crescimento, apesar de ir do meio pro final da sua carreira, enorme, né? Enorme. Eu falo muito, eu falo palestra até hoje, assim, é muito importante no esporte coletivo que você encontre o que você pode doar para a equipe, assim. Então, as pessoas têm sempre a percepção que ela tem que aparecer para ela ser útil. Mas isso só vem com a maturidade, cara. E não tem que aparecer para ser útil. Então, eu descobri, né, a gente brincava lá, tem um psicólogo alemão que acabou influenciando muito essa equipe, que falava a velha história da sopa, né, que eu conto direto, e alguém tem que ser o sal. E aí, se você pegar e quiser ver todo mundo participando, você quiser colocar um punhado na mão de sal, vai salgar e ninguém vai conseguir comer. Então, alguma hora você vai falar, pô, tem que colocar só uma pitadinha e essa minha pitadinha vai ser super importante. E em Hamburgo, por muitas vezes, eu fui considerado o sal, assim. Tá? Você tem que entrar, tem que fazer 1 contra 1, tem que tomar 2 minutos. Momentos oportunos, são muito específicos da nossa modalidade e tal, mas isso vale para a vida, assim. Então, acho que foi um grande crescimento você aprender também que o processo é muito mais importante que o resultado. Porra. Então, o processo de treinamento, o processo de você estar ali no dia a dia, o nosso treino, muitas vezes, por você ter muitos jogadores selecionáveis, assim, muitos jogadores de nível internacional, mundial, o treino ser muito melhor do que, às vezes, um jogo de fim de semana. Então, você tá num time reserva, mas que tava com Toto Jensen, com Jung, ou com Lieski, né, o polonês. Você tem um reserva que o titular era o Guillaume Gilles, hoje treinador da França e campeão olímpico. Bertrand, e o nosso reserva era o central, era o Igor Lavrov, que tinha sido campeão pela Rússia inúmeras vezes. Jogi Bitter era o nosso goleiro reserva e hoje goleiro da seleção, ainda da seleção alemã. Então, assim, tinha um universo de confronto muito grande no treino e muito respeituoso, assim. Então, você aprende a treinar muito duro, muito sério, cada um na sua limitação ou também doando um pouquinho para a equipe, mas que isso aí gerava um resultado absurdo, assim. Tinha jogo que a gente ia jogar fora de casa e não, hoje joga esse time aqui. Então a gente não se considerava muito time reserva, a gente estava representando um time. Acho que é muito da cultura do handball, né? Tipo, esse negócio de titular reserva. E você vê hoje também no futebol isso, assim. Quais são os times hoje no Brasil que se destacam muito? Um time que tem mais de um plantel, né? Assim, então, o que é um grande clube? É um clube que as pessoas encontram de fato a sua posição. Vai jogar na quarta, vai jogar no sábado, vai jogar... Não importa. Você vai ter que ajudar de alguma maneira, vai ter que ser o salzinho lá necessário para isso. Isso aí evoluiu bastante e isso me fez muito bem. Hamburgo me fez muito bem, assim, os títulos me fizeram muito bem. Aparecer para o cenário mundial e sendo um cara que antes era muito de se destacar e ser um cara participativo me fez crescer pessoalmente. E aí, em 2008, eu acabo tendo um problema um pouco pessoal, assim, que minha mãe ficou com câncer
E eu descobri que eu não poderia mais estar num clube de tanta visibilidade. Por quê? Porque minha mãe acabava indo para o hospital muitas vezes e eu, em 6 meses, acabei pegando 9 vezes o avião para vir para o Brasil. E eu não podia, com a responsabilidade que eu tinha com o clube, eu não podia jogar num clube tão grande e que acabava fazendo falta alguma hora para o clube, né? Eu já voltei de uma semifinal que a gente estava na Croácia, lá com o Zagreb, com um super time de campeonato europeu, e pegar o avião e vir rapidamente para o Brasil para poder ver minha mãe, talvez pela última vez. Então eu vinha, passava 2 dias, 3 dias, e descobri que estava tudo um pouquinho melhor, voltava para lá e voltava muito abalado, assim, psicologicamente. Então eu decidi trocar, sair um pouco desse universo alemão, e aí tem uma passagem pequena pela Espanha, mas acabei indo para a França por um projeto muito bacana de estruturação da Liga Francesa. Que a gente vê o resultado hoje, na verdade, né? A gente vê o resultado, jogadores que jogavam na França e se tornaram muito amigos, assim, acabam voltando para os suas berços, cidades de origem, né? O Nicolas volta para Montpellier, o Daniel volta para Chambéry, e acaba montando uma estrutura muito bacana, assim. E eu fui indicado para ir para Nantes. E também acho isso muito, muito positivo, assim. Os clubes que eu passei, hoje o Hamburgo acabou voltando agora para a primeira divisão. O Göppingen se transformou numa grande potência do campeonato alemão. E o Nantes hoje é uma das grandes potências do handebol francês. Então, assim, eu fiz parte da história de grandes clubes e tenho um reconhecimento muito grande desses clubes. Então, eu acho que o mais bonito da minha história na Europa é ter sido tão pedras fundamental em alguns lugares que eu passei, e com muita dedicação mesmo, assim, ao treino, ao profissionalismo, assim, sempre fui um cara muito reconhecido por isso. Então acho que essa história no handball abriu muitas portas para outros meninos que hoje jogam e chegam também a grandes clubes, mas que a passagem de um brasileiro com muita seriedade, assim, muito profissionalismo, muitas meninas também do Brasil hoje me encontram e falam assim: nossa, quando eu visito as pessoas falam tão bem de você, da parte legal, profissional. Cara. Então isso me orgulha muito da minha passagem com o handball na Europa. Ponto final. Aí Nantes, final, né? Aí você teve um... Não, acho que foi Nantes, sua última ponto de carreira. E a gente não citou nada de seleção aqui, e aí foi de propósito não ter citado nada de seleção, porque você encerrou, tipo, levantando a bola pra mim. Porque você falou que, muitas já tem, inclusive meninas falam, pô, como você é muito reconhecido e tal. E, cara, eu como atleta de handebol, já muito mais perto do fim muito mais perto do fim da minha carreira do que do começo, sempre tive você como referência dentro da quadra, enfim, fora da quadra, por N questões, N motivos. E a pergunta que eu te faço: por que na Europa se tem até hoje um olhar tão especial pro Bruno, né, de olhar para esse lado profissional do que você construiu fora do país, e aqui dentro a gente não ter tido uma nota falando obrigado, Bruno, um joinha de like no Facebook? Eu, sinceramente, eu não consigo entender, quer dizer, eu sei, na verdade, mas queria que você falasse um pouquinho. E eu tenho certeza que você não é amargurado, angustiado com esse tipo de coisa, não é? Talvez lá no fundo tenha alguma coisa de cacete. Talvez eu tenha feito tanto pro handebol. Hoje você devolve pro esporte, né? Você não devolve só pro handebol. Hoje você devolve isso tudo que você construiu na sua carreira pro esporte. E por que dentro do handebol, até hoje, você não é uma figura utilizada, né? Uma figura que tenha passado, tenha ajudado, agregado a modalidade fora da quadra? Bem. Bebe água, respira. Eu acho que eu sei exatamente, assim, na verdade o handball do Brasil passou por um período muito grande. Eu escutei isso do ex-presidente que ficou mais de 30 anos presidindo a modalidade, que o Bruno, falando para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, né, o Nussmann, na época, falando: pô, o Bruno não pode ser maior do que a modalidade do handball, maior do que a confederação. E o Nussmann responde para ele: então você nunca foi para a Europa ver o Bruno, porque o Bruno lá fora já é maior do que o que o handball do Brasil foi. Então, nesse momento, eu vi que, assim, a cabeça, isso hoje eu tenho total noção e certeza, assim.
muitas das confederações preferem que a sua modalidade siga pequena, porque o controle daquilo ali é um pouco melhor e mais simples. Que é uma cabeça muito pequena, uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui um cara de procurar desafios talvez inalcançáveis, e sempre fui um cara muito batalhador para que aquilo ali acontecesse. Quando eu vi que a minha modalidade, de fato, não tinha a real noção do que a gente podia ser, da grandeza que o handebol do Brasil pode ser, né? Porque a gente sempre ouviu falar, o handebol é muito praticado nas escolas, tem gente pra caramba, tem jogadores que têm talentos no feminino fisicamente, as meninas têm uma adaptação muito mais próxima do que são as jogadoras da Europa, a gente podia evoluir bastante nisso, vide o que aconteceu com a Duda. Então, a gente tinha uma possibilidade de crescer muito. Quando eu escuto que eu não podia ser utilizado porque eu ia aparecer demais, eu decidi que não era ali que eu queria ficar. Então, o próprio Nusma, o Marcos Vinícius, na época diretor executivo, visam, assim, tem uma visão que eu posso ser muito mais útil para o esporte olímpico do Brasil como um todo do que só para minha modalidade. E eu abraço essa causa total. Acho que sempre tive essa coisa de comunicação, de também gostar de aprender idiomas e tal, né? Hoje eu consigo me comunicar, eu falo 5 idiomas, francês, alemão, espanhol, inglês e o português. Então, assim, eu tinha uma coisa que podia agregar. E aí existia um caminho assim a fazer na transição de carreira, e que eu tinha feito o dever de casa. Eu tinha jogado na Alemanha e falei inglês durante muito tempo, aprendi o alemão, me formei em alemão na escola da Mercedes, vou para a França, aprendo francês. A gente é oriundo de uma escola também que era uma escola que tinha eu não vou francês. lembrar o nome da professora, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas tinha, cara. Aprendi a cantar o hino. O hino, tudo claro, a gente cantava o hino na escola. Patria, a gente cantava o hino. E Julie, boa. Julie foi me visitar na França, visitou quando o Luke nasceu na minha. Mesmo? Julie foi me visitar lá em Nantes. Tomara que ela veja Beijo, Julie. E a gente tinha essa relação. Então eu volto para aprender francês de fato, e no Comitê Olímpico Internacional se fala inglês e se fala francês. E aí eu faço uma prova para o Comitê Olímpico Internacional e vou trabalhar em Londres, né? Isso 2011 ali. Sua terceira Olimpíada, né? Duas como atleta. Isso. Atenas, Pequim e aí Londres. Eu já tinha ido de observador em 2006 em Turino, né? Eu tinha ido para a Olimpíada de Inverno para ver como é que era aquele universo e tal, e fui lá observar, né? Tem um programa no Comitê Olímpico Internacional que chama Observer, né? Que você vai lá e dá uma olhada como está acontecendo tudo aquilo ali. E o universo olímpico é um universo, né? Você já foi também. Nossa, e você é apaixonante, e você acaba querendo participar daquilo ali, independente como, né? Seja comentando, como você fez nessa última, que eu também já tive essa experiência, mas você quer sempre participar. Então eu vou para a minha terceira Olimpíada, ou quarta Olimpíada ali, mas terceira de fato, trabalhar no universo da Vila Olímpica, né, entregando serviço como diretor de integração e gerência operacional. E aí tenho o prazer de ter, óbvio, grandes mentores, e a gente aprende, assim, eu aprendo aquela fonte específica para trazer para o Brasil esse know-how e montar a operação da Vila Olímpica do Rio. E aí você participou também e ficou trabalhando mais 5 anos pós-Londres ali na Rio 2016, montando o plano operacional da Rio 2016. Então essa transição de carreira foi impactante. Muitos jogadores que estavam no meu clube ou que jogavam comigo, a grande maioria jogava a Olimpíada de Londres em 2012, e aí você tem que ter peito, cara, para você estar lá com a roupinha de voluntário, numa nova função, não mais como jogador. Tinha um ano que você tinha parado. Tinha um ano que eu tinha parado. Tinha alguns meses que eu tinha parado, de fato. Que você teve a lesão do joelho? Tive a lesão, ainda tinha uma convocação ali para a seleção, se vai para repescagem lá, para participar de Londres ou não, acaba dando tudo
muito errado. E eu falo, pô, de fato eu devia ter parado, e aí assumo essa responsabilidade de parar e ir pro que a gente chama em inglês assim, do back of house, assim, né, na Olimpíada, que é você estar por trás de tudo e ver como é que a galera monta a Olimpíada para entregar os melhores serviços do mundo para os atletas. Que deve ser uma sensação, que nem você falou, foda, porque até poucos meses antes você tinha a chance de estar ali competindo, que era da sua essência, né? Mas por outro lado, você foi para um negócio que talvez ali você estava plantando para se tornar hoje o que você que você teve uma visão, porque muita gente não tem, tipo, pô, vou dar 3 passos para trás aqui, talvez a gente pode chamar de 3 passos para trás, porque é um negócio, a gente fala que atleta, eu costumo falar que atleta morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar e morre quando morre mesmo. Você tinha acabado de morrer para esse cenário de atleta e já começou a enxergar, vislumbrar, estar dentro do esporte de uma maneira completamente diferente, mas ajudando a modalidade. Então acho que isso foi de uma grandiosidade sua muito, assim, muito importante, cara. As pessoas, muitos, né, até no universo do handball, como a minha carreira foi evoluindo dentro da quadra assim, muito rápido, e você acaba num dos melhores clubes e tudo mais, as pessoas me tinham... Eu tenho isso em mim, assim, eu tenho uma autoconfiança muito grande. Assim, isso... acho que foi característica da sua carreira e até hoje e as pessoas confundem muito isso. A autoconfiança, ela pode ser confundida muitas vezes por arrogância também, assim. Então, você se impor e você falar assim, não, cara, eu consigo, eu vou fazer e tudo mais, vai dar certo. Nesse momento de transição de carreira, é um momento que você tem que demonstrar para você mesmo uma humildade muito grande, né? Assim, eu fui para uma Olimpíada na qual eu trabalhava com serviço, com radinho na orelha, camisa de voluntário, andando por todos os lugares da vila. Muitas vezes não dormia, porque a vila não dorme, a vila é uma venue, uma instalação, né, esportiva olímpica, na qual ela funciona 24/7, então tem um cara de boxe correndo pela vila 3 horas da manhã para perder peso, tem um cara do remo saindo às 5 para o seu treino, então a vila de fato não dorme. Então é um posicionamento de humildade também. Eu fui para a Olimpíada de Londres e só assisti um jogo de handball, né, a final do masculino. Então isso... E o ginásio era muito próximo à vila, assim. E você tem que falar, cara, eu tô aqui para fazer uma outra função, eu tô aqui para aprender, né? Eu tenho uma missão até nos próximos anos da entrega da Vila Olímpica do Rio. E aí você tem uma entrega de humildade muito grande para você e para o outro, porque você está entregando o serviço. E como funciona assim o universo olímpico? É a melhor entrega de serviço para os melhores caras de cada lugar do mundo. Então o cara de Gana é o melhor de Gana. Então ele está ali numa trajetória que ele se esforçou, que ele fez, não sei o que. Ele pode ter, o país pode ter um atleta, mas aquele atleta representa muito para o país. E você tem que tratar aquele cara como o Michael Phelps daquele país. Então isso é muito bacana, assim, você participou, você vê a alegria estampada no rosto de cada um, porque cada um tem uma trajetória para estar ali, seja no esporte coletivo ou no individual. Porque a grande maioria, a medalha é estar ali, né? A grande maioria. A medalha olímpica é para pouquíssimos, né? A medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze. Estar ali para muitos é uma conquista, né? É o ápice da carreira, enfim, é um monte de coisa que... E por isso que a gente fala que existe ex-atleta, mas não existe ex-olímpico. Então, assim, uma vez olímpico, sempre olímpico, e aí você passa para um outro universo, assim. Eu acho que é uma conquista pessoal mesmo no esporte coletivo, né? Você tem essa noção muito grande do que é estar numa Olimpíada. Você é Bruno Souza Oli. Tem até o certificado lá, tem o Oli. É verdade. Você vê a galera lá no Instagram colocando isso aqui, é Oli, porque é um título que você tem. É um título, você pode assinar como olímpico, né? Você pode, pro resto da sua vida, assinar Oli. Vamos combinar que Diogo Hubner, Oli. E aí você tem a noção dessa grandiosidade. Então foi muito bacana, assim, para mim, ter essa experiência em Londres e depois voltar para o Rio para essa entrega. E aí passo por um processo muito grande no Rio de Janeiro. Um processo também para a Vila Olímpica bem confuso, porque era construção do zero. Então a gente faz a primeira obra assim, gigante num terreno. A gente vê o terreno e fala assim, aqui vai ser a Vila Olímpica. Eu falo, meu Deus. A gente lá em Londres passou por isso, mas é uma construção muito grande. O Brasil passa por inúmeros problemas também nessa época. Era difícil você
integrar o governo federal com o governo do estado e o governo municipal. E você, dentro dessa coligação, você tem alguns atores não muito saudáveis para a história do Brasil, né? Você tem desde o presidente da República ao governador Sérgio Cabral, na época do Rio de Janeiro. Então, assim, você passa por muitos outros problemas fora do contexto esportivo, assim, né? De construção, de como vai ser, de entrega, vai dar tempo. Do cronograma. E você olha e fala assim... Tem uma coisa que é muito legal falar, assim. Trabalhar para a Olimpíada é legal porque você traça um timeline, assim, né? Uma linha do tempo. E esse pontinho final aqui, ele é imutável. Então, cada dia que você não entrega alguma coisa, vai estar ali. Esse aqui vai estar aqui. Então, assim, você vê o negócio crescendo e pode se transformar numa bola de neve. E a gente teve alguns problemas na Vila Olímpica entre os contractors, assim, que entregavam, de fato, lá a construção da vila, que no final eram um conglomerado entre Odebrecht e outras instituições, em que a gente teve bastante problema nesse sentido. E aí começam a chegar as delegações, e as delegações falam, pô, mas a vila não está completamente pronta, né? Foi muito noticiado na época, né? Vazamento, exatamente. Um monte de coisa. Tinha alguns funcionários revoltados por não estarem recebendo, e aí o cara joga saco de cimento dentro da privada, e a gente tem esses mega problemas, assim. Eu me abstenho um pouco disso no final, saio da Vila Olímpica. Achei que a minha entrega tinha sido feita. Eu recebo um convite para ser comentarista e também recebo um convite do consulado francês para ser um dos receptores, assim, da grande nação francesa. Tem um parque, uma casa da França que é feito no Jockey Club. A gente também aluga ali e faz um contrato grande com o Clube Med para as famílias ficarem e trazer as famílias dos jogadores franceses para assistir os jogos. E para mim era muito legal, assim, depois de tantos anos na Europa, poder receber meus amigos que tinham sido companheiros de clube também, né? Que de repente nem vinham competir, mas vinham para ver os jogos. Para ver os jogos, e tinham enfim. família, né, dos jogadores, e eu acabo fazendo esse meio que recebendo eles e também comentando os jogos de uma maneira diferente. E a gente nem fez o parênteses só rapidinho das coisas que você fez em conjunto nesse período aí de Olímpia. Foi secretário de esporte de Niterói, empreendedor, tem um monte de coisa aí ainda que você fez, né? Acho que você se tornou muito multi, assim, depois da sua carreira de atleta. Então, que eu acho que te deu um know-how imenso para você hoje chegar onde é. Para quem não sabe, eu nem apresentei no começo isso, não falei, mas o Bruno é o secretário nacional de esporte de alto rendimento, né? Se tivesse o Ministério do Esporte, você seria o quê? Ministro. Você não gosta de falar isso? Não necessariamente, assim, acho que eu gosto do secretário de esporte de alto rendimento. Na verdade, a gente tinha uma diretoria. Hoje, dentro do Ministério da Cidadania, o Marcelo Magalhães seria o ministro, né, o secretário especial, e abaixo dele tem uma subdivisão de 5 secretarias. A Lei de Incentivo, o secretário nacional de alto rendimento, a secretária Fabíola Molina de Inclusão Social, a Luísa Parente da ABCD, do Antidoping, o Ronaldo, que cuida da secretaria só do futebol, e o Léo Castro, que cuida da Lei de Incentivo, e o Guedes, que cuida do Paradesporto. Antes disso, para a gente não perder mesmo esse fio, em 2016 eu recebo uma proposta do Axel Grael, que é o irmão do Torben e do Lars, na época vice-prefeito da cidade de Niterói, e fala, cara, eu preciso de um cara internacional, que nem você está aí trabalhando na Olimpíada, mas a gente precisa organizar 2016. A nossa cidade é uma cidade referência mundial para vela, né? Se nós fôssemos um país, nós temos, salvo engano, acho que 12 ou 13 medalhas olímpicas na vela. Demais. Pra quem não sabe, a família Grael toda é de Niterói, né? De Niterói, tá, Isabel Swan é de Niterói, então outros ícones. Aí tem lá atrás o Clínio e outros atletas que passaram pela história da vela, são de Niterói. Nós temos 7 yacht clubes em Niterói, então no Rio de Janeiro tem 2 do outro lado da Bahia, no Rio, e 7 do nosso lado. Cara, a gente teve... Qual era o grande medo e por que o Axel pediu essa ajuda na época? Porque nós recebemos 23 países durante a Olimpíada que se hospedaram em Niterói para treinar
com a vela. Antes, né? Aclimatação. A aclimatação. Então ele precisava de alguém que organizasse isso, que fizesse essa relação também dos países com os clubes e que organizasse a passagem da tocha por Niterói. A gente era estrategicamente muito importante, a tocha chegava a Niterói e depois a gente atravessou com o barquinho da família Grael, o primeiro, que foi o barco que foi campeão olímpico, e entregava a tocha para a cidade, pro prefeito da cidade. Era o barquinho mesmo ou era réplica? Não, era o barquinho era mesmo. Mesmo? Né? Eles Imagina, você deve estar na sala, pendurado no teto. Muitos e muitos anos os caras reformaram e tudo mais. O barco do tio deles, que tinha sido medalhista olímpico, e os caras conseguiram comprar. Não, incrível. Foi uma das maiores emoções da minha vida, assim, poder atravessar e entregar, né, a lanterninha pro prefeito da cidade, que era a última passagem da tocha. A tocha tinha andado pelo Brasil inteiro. E como secretário. E foi incrível, assim, foi incrível tudo que essa oportunidade. Eu nunca tinha tido uma experiência como servidor público. Eu acho que fazia parte desse conjunto de coisas que você falou, assim, de ser um cara mais completo, assim, você participar, ser servidor público é muito lindo, assim, depois que você entra por esse universo, você servir ao público, né? Então, assim, se você se doar para você poder ter uma entrega pública e de impactar tantas pessoas, você foge um pouco aí dessa história do alto rendimento, que eu sempre brinco lá no Ministério agora, que o alto rendimento é exclusivo. Né? Total. E a maioria dos serviços públicos e tudo mais, principalmente no Brasil, eles são inclusivos, né? Para quanto mais pessoas tiverem acesso àquilo. E a gente acaba ficando ali naquele universo. E é um aprendizado muito grande. Quando você é secretário de esporte e lazer, né? O esporte a gente conhece muito bem, mas e essa parte do lazer, assim, como é? Eu acho que as minhas experiências internacionais me fizeram adaptar que o lazer e a participação pública diretamente com o esporte e também num parque, numa praça, são de extrema importância. Ninguém nasce olímpico, ninguém nasce no alto rendimento. Tem que ter começado em algum lugar. Ou você é oriundo de um projeto de inclusão, um projeto social, ou você é oriundo de um sistema educacional, né? Ou você aprendeu na escola, ou alguns atletas têm essa oportunidade na inclusão. Então isso é muito lindo, isso é muito grandioso, assim, e também formador de um caráter. Então eu tenho essa experiência em Niterói, fiquei lá durante 4 anos, e isso me chancelou como um cara que possa trabalhar também no serviço público. Aí dei aquela respirada, tinha passado tudo, tinha passado transição de carreira, Olimpíada e tudo mais. Eu falei, cara, deixa eu ficar um pouquinho com a minha família, né? Eu sou pai de 3 filhos. O Luke hoje tem 12 anos, o Dan... 3 modelos. Tem 8. 3 modelos. Eles são muito mais modelos de pessoas do que visualmente. Eles são lindos, eles são de fato lindos. E a Chloe tem 6 anos. Então são 2 meninos e uma menina que estudam na escola que a minha família criou há 45 anos atrás. É uma história linda, assim, de educação infantil. Você tem esse exemplo também em casa, né? A gente tem ainda isso em comum, né? O seu pai em Niterói também toca uma escola há muitos anos. E é um prazer muito grande dos meus filhos poderem estudar e terem essa inserção dentro da escola que a minha mãe criou há 45 anos atrás. Volto a Niterói, levo meus filhos para a escola todo dia, vou à praia com eles de manhã. Dei um relax, assim, acho que até merecido, porque tinha atropelado muito, como você falou assim, cara, você não piscou, você não piscou, você estava 6 meses depois, você estava trabalhando na Olimpíada. E aí fico lá dando um gás e visualizando qual vai ser o próximo passo. E aí recebo um convite do Marcelo Magalhães, a princípio, para tocar o Parque Olímpico, né, para dar uma solução ao Parque Olímpico. Quando eu chego numa entrevista com ele, ele fala, cara, eu preciso de você lá em Brasília e gostaria que você fizesse parte da minha equipe. E eu, naquela impulsividade de sempre, falou, sim, tô lá segunda-feira, preciso avisar para Renata em casa e para as crianças, mas eu vou para Brasília, sim, vou nessa missão. E olha que interessante, como você falou, assim, você só pode ocupar um cargo como esse em uma das coisas que você precisa é ter uma experiência pública
por um certo período. E eu tinha essa experiência pública em Niterói. Se eu tivesse feito tudo que eu tinha feito, mas não tivesse a experiência pública, talvez não tivesse essa chancela para estar lá. E aí consigo, e hoje eu sou o secretário nacional de alto rendimento, graças ao secretário especial Marcelo Magalhães, que sou muito grato. Assim, a gente faz um trabalho bem bacana. E aí começo a visualizar como que a gente muda e entrega, e sou, assim, me considero muito o representante dos atletas no Ministério, né? Sou um cara apartidário, mas não apolítico, e que tem uma função técnica muito grande num governo e num país muito difícil, de divisões, de tudo mais. E o nosso trabalho lá é muito legal, impactante, e agora, depois de um ano, eu começo a ver, principalmente agora depois da Olimpíada e Paralimpíada, o impacto das ações que a gente fez no resultado do Brasil, não só no quadro de medalhas, mas também na participação e aonde o esporte do Brasil pode chegar. E aí é um trabalho gigante, porque são 5.500 municípios, são 35 confederações olímpicas, 22 paralímpicas. O sistema nacional do Brasil é muito complexo, existem coisas paradas há muito tempo, né? E que a gente está tentando tirar lá da gaveta e colocar para rodar. Então é muito bacana, muito difícil, muita responsabilidade, mas muito gratificante também. Passou por reestruturação de um monte de coisa, desde Bolsa Atleta até, né, um monte de coisa que você ali estava no centro do negócio, que eu te acompanho. Quem não acompanha o Bruno, por favor, siga, tá aqui na descrição o Instagram dele, costuma publicar tudo ali que vem sendo feito e tudo. Cara, um trabalho assim que a gente... Eu, né, suspeito para falar, quando tive a notícia que você seria o secretário, fiquei muito feliz, muito tranquilo, na verdade, porque eu sei que você é um cara que vai brigar não só pelo esporte de alto rendimento, mas como aquilo que você falou. Eu sempre acreditei também no esporte como uma ferramenta inclusiva, né, como uma ferramenta transformadora social, cara. Muda. Quantos exemplos você conhece? Você deve conhecer 1 milhão a mais do que eu, de pessoas que, né, só para citar aqui rapidinho, Rafaela Silva, por exemplo, campeã olímpica, cara, que saiu de um projeto social lá do Flávio Canto e tudo. Então, assim, tem muita gente que o esporte ele é capaz de mudar a vida. E se não mudar a vida como um campeão olímpico, vai dar oportunidade em universidade, em faculdade, em um monte de coisa, né? Na pior das hipóteses, melhora a saúde pública. Na pior das hipóteses. Você citou uma coisa que eu brigo muito, assim, no Brasil, porque a nossa história, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, nós viemos de uma escola que era integral, né, a gente estudava francês, que não é muito comum. Atividades eletivas e tudo mais. Então, aula de madeira. A gente vem da classe média do Brasil. E essas histórias, infelizmente, a gente acha que muda a vida das pessoas, impacta demais numa pessoa que vem da comunidade, é óbvio. Mas... o esporte impacta em qualquer universo, porque assim, nós mesmos, se nós fôssemos advogados ou médicos, nós teríamos todas as oportunidades que a gente teve na vida. A maioria dos nossos amigos médicos, advogados, juízes, ou seja lá o que for, que vêm da mesma classe social da gente, não viajou o mundo inteiro como a gente teve oportunidade. Sim. Né? Os caras ou não têm tempo ou... outra coisa. Então, assim, impactou demais. Eu acho que se eu fosse engenheiro agrônomo, como um dia eu pensei ser, ou se eu fosse de fato fisioterapeuta, se eu seguisse a profissão que eu estudei, eu não teria essa oportunidade, não falaria idiomas e não teria tanto essa visão sistêmica e macro que eu tenho hoje para trabalhar. Então eu acho que impacta desde a Rafa como impacta na gente, né? Sim. Então a Rafa ter vindo do projeto do Flávio, cara, que máximo. E a Rafa hoje, óbvio que tem um universo muito mais amplo do que ela tinha. Mas no Brasil as pessoas gostam de contar a história do humilde, isso, que não sei o que isso. Mas, cara, impacta e muda a nossa vida de qualquer maneira. Então hoje no governo federal, o universo é muito amplo, o Brasil é de fato continental. E você fazer e convencer a cada cidade, eu falo uma coisa com todos os prefeitos ou secretários que vão lá me visitar. Nós não implementamos esporte de alto rendimento na sua cidade. Ou você tem essa vontade e a vocação da cidade, ou vocês são para fazer outra coisa, de inclusão. E dali pode sair alguém que vá
a um grande centro. O problema no Brasil estrutural para o esporte de alto rendimento é que a gente não tem esses centros. Eu vou te dar um exemplo que é o que eu estudo muito de política pública da Alemanha ou da França. A Alemanha tem 54 centros de alto rendimento de formação olímpica. Que não tem nada a ver com esporte inclusivo, com saúde, com nada. O cara Não. se destaca, o cara vai Se pra lá. destacou, vai para lá, e o cara Acabou. lá tem fisioterapeuta, nutricionista, tudo mais. Só que os 54 centros estão focados, a Alemanha é do tamanho de Minas Gerais. Imagina Minas Gerais com 54 centros. Então hoje no Brasil a gente tem no Maria Lenk, né, que o COB acaba tocando, tem o do vôlei em Saquarema, então assim tem... É o Paralímpico, né? tem o Paralímpico aqui em São Paulo. Então a gente tem situações que a gente ainda está muito engatinhando para o esporte de alto rendimento. E a gente vai enfrentar essas grandes potências lá fora. Mas existem coisas muito mais simples a se fazer. No meu universo lá, a gente está mudando as coisas gradativamente. Ano passado a gente mudou o programa do Bolsa Atleta para uma linha digital. O Bolsa nasce lá em 2004 e até hoje era normal que um atleta, e você passou isso por muitos anos, dessa geração, pasmem, assim, a gente recebia 75 mil documentos físicos. As pessoas pegavam, enviavam pelo correio. Isso era bizarro. E tinham 22 guerreiros do programa Bolsa lá no Ministério que pegavam 70 mil documentos e transformavam aquilo em digital. E aí demoravam 3, 4, às vezes até 6 meses para a pessoa receber a notícia de volta que ela tinha sido contemplada. E que ela teria que enviar mais tantos documentos. E às vezes os documentos entravam no correio, não chegavam, e o cara perdia prazo. Era uma loucura, cara. E agora a gente conseguiu fazer no último edital tudo digital. O cara faz uma assinatura, então tem jogadores... No handball tem muito isso, os jogadores estão jogando na Romênia. O cara hoje entra lá no computador, ele mesmo é responsável pelo seu programa e ele consegue fazer uma assinatura digital. A gente conseguiu em 15 dias... resolver e bater o recorde de 7.248 atletas. Então, facilitar a vida do atleta, para mim, já é uma grande vitória, né? Assim, Claro. então, existem coisas muito mais simples a se fazer. Eu imagino que tenha sido tão simples que você lembra o número de atletas que foram. A gente... Imagina se marcou ou não, tirou sono ou não. Não, marca muito, porque aí cada atleta que é contemplado e que o cara conseguiu fazer o programa, óbvio que tem sempre um ou outro que fala assim, eu não consegui entrar no computador, a senha não tá funcionando. Isso é uma coisa legal também, porque o atleta, quando ele tá atleta de alto rendimento, e você convive também com muitos desses até hoje no clube, o cara é oriundo de várias partes do Brasil, né? O cara vem jogar em São Paulo. Aí caiu num grande clube, numa grande cidade, o cara fica perdido. E normalmente os clubes e as instituições têm muita gente que vai facilitando a vida daquele cara. E o cara, no alto rendimento, ele vai se tornando um pouco mimado. Sim. Né? E hoje o programa do Bolsa, ele é uma mudança de paradigma porque o cara também é responsável pela sua inscrição, o cara é responsável por colocar dentro do computador e dentro do programa os seus dados, ele é responsável por cumprir prazos, ele é responsável também por prestar contas daquele dinheiro que ele recebeu. Por mandar e-mail pro clube mandar a carta para ele mandar para a confederação. Hoje a gente está com um problema lá que é bacana, e por favor, quem estiver escutando e participa disso, vai lá e tenta resolver o seu problema, porque desde 2004 os atletas já eram responsáveis pela prestação de contas. Então hoje a gente tem um universo grande ali, entre 500 atletas, né, de todos os atletas que já passaram pelo programa do Bolsa, que nunca prestaram conta. E a partir de agora, com esse novo sistema, se você tem alguma coisa pendente no passado, você não consegue receber. Então tá essa correria assim, onde é que eu tava jogando, que federação que tinha que ter mandado e tudo mais, onde que eu gastei esse recurso. Então é importante que as pessoas tenham responsabilidade também. Então hoje o programa cresceu muito, o programa evoluiu, são 6 níveis de programa, né? Tem o Bolsa Base, o Bolsa Estudantil, o Bolsa Nacional, o Bolsa Internacional, o Bolsa Olímpico e Paralímpico e o Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio é uma grande vitória, atletas que estão entre os 20 primeiros colocados na sua modalidade mundial, aí vale só individual, né? Só individual,
porque é difícil essa comparação para o universo coletivo, eles recebem entre 5 e 15 mil reais. E para gente que foi atleta no Brasil, sabe que isso é uma ajuda gigante. Então, o Bolsa não é um programa assistencialista, ele é um programa do alto rendimento, é um programa de reconhecimento ao seu resultado. Então, é um programa de meritocracia. O cara recebeu, Importante. O cara fez o resultado dele, ele passa a receber. Então, tem muita gente que liga lá, pô, meu filho faz esporte. Cara, não é um Bolsa Família, entendeu? Eu luto lá, Marcelo também, o Marcelo Magalhães pensa muito nisso. Em mudar o nome do programa do Bolsa, tirar de Bolsa. Porque as pessoas acham que é um programa assistencialista. No Brasil, todo mundo acha que tudo é assistencialista. E uma das mudanças que a gente tenta muito no governo federal hoje é que o governo ele não é um financiador para o resto da vida de todo mundo. E as pessoas olham o governo e falam assim, nossa, ele tá ali um lugar que eu vou ser financiado. A nossa maior função é articulador, né? E eu estudo muito o universo francês, o universo alemão, em que o alto rendimento é um articulador, né? E a gente lá, né, hoje, principalmente no alto rendimento, a gente tenta fazer articulações, às vezes, inimagináveis. Eu sou um cara que, quando eu olhei lá, o que o secretário nacional de alto rendimento faz? Uma das funções dele, além de cuidar do Sistema Nacional do Esporte, aí é uma coisa muito simples que vocês já estão acostumados a ver de 4 em 4 anos a Olimpíada, a Paralimpíada. Então a gente cuida do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Brasileiro de Clubes, da CBDE, que é o de desporto escolar, e da CBDU, do desporto universitário. Então esse é o universo do Sistema Nacional de Esporte. E aí uma das funções era internacionalizar isso e fazer intercâmbio com outros países. Eu falei, caramba, isso é o que eu mais sei fazer. Esse aí é o meu universo. E aí, desde que entrei, desde o primeiro dia, a primeira reunião que eu marquei foi com o ministro de Relações Exteriores, no Itamaraty, e desde então a gente efetivou ou reacendeu ou deu luz a 70 convênios bilaterais com países. Legal. E assim, o que a China tem de interessante? Cara, a China é o país do badminton e do tênis de mesa. Então, beleza, como que a gente faz para mandar 20 moleques para a China? Então, hoje a gente monta esse tipo de convênios internacionais, avisa as confederações que tem essa oportunidade. A China, por exemplo, ela paga tudo para 20 moleques passarem 6 meses na China. Mas aí você faz, por exemplo, né, vamos falar grosso modo aqui no coloquial, você faz o contato lá com esse centro, e aí esse centro se mostra interessado em ajudar, em fazer esse convênio bilateral. Aí você leva para a confederação, certo? Isso. Aí a confederação, ela fala o quê? Não, claro, óbvio, né? Porque, na minha opinião... Não, todas estão, óbvio, sedentas a fazer esse tipo de convênio. Às vezes, o que acontece, é muito claro, é muito bom falar isso, que acontece isso a nível de confederação, mas acontece isso a nível de município também. As pessoas falam assim, não, o governo federal tem muito dinheiro, a gente quer fazer um convênio e tudo mais, mas tem que estar preparado administrativamente para que isso aconteça. Então, a maioria, e isso é fato hoje no Brasil, a maioria dos 5.500 municípios não estão preparados para receber dinheiro público, né? Porque você tem que fazer todas as funções direitinho, e as confederações também não. Então, hoje a gente busca também, e acho que é um processo longo assim, capacitar, e os gestores eles têm que ter essa consciência de terem pessoas dentro do seu universo administrativo ali capazes de fazerem convênio, né? Não, mas a plataforma Mais Brasil é muito complexa. Mas essa é a plataforma que funciona. É complexo o quê? O cara, depois de 6 meses, ele tem que entrar lá, tem que colocar todos os dados, tem que... a confederação... Tem a sua complexidade, mas tem que fazer. A confederação ela tem que ter o 18A, que é a licença com todas as regras. Os municípios têm que ter todas as suas certidões negativas. Tem, claro que tem. Dinheiro público, dinheiro que pode ir para você, mas como pode ir para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Basta você estar em conformidade, né? E estar em conformidade no Brasil é uma coisa que não é muito usual. A maioria, te falo hoje, dos 5.500 municípios, talvez 200 estejam aptos a fazer um convênio. Aí a pessoa fala, pô, mas sobra dinheiro no governo federal por falta de projeto. Falta também por falta de inoperância do sistema, do outro que está na outra ponta.
Então, talvez a maior missão do governo federal seja capacitar e ajudar esses municípios e as confederações para que elas possam receber. Então, como é que a gente faz? Coloquialmente, a gente faz o contato, então, na China. Primeiro, é uma conversa entre o secretário e o secretário lá chinês. Então, hoje, na pandemia, isso se tornou muito mais fácil. A gente faz e fez muitas convenções de vídeo. E qual é a intenção do Brasil? A intenção do Brasil é enviar o badminton, o salto ornamental e o tênis de mesa. Pô, já tá ótimo, né? Vamos enviar os caras para o melhor lugar do mundo. E aí, o que a China tem interesse no Brasil? O cara quer aprender voleibol de praia, futebol feminino e judô. Tá ótimo. E a gente monta um convênio bilateral, muitas vezes sem muito desprendimento financeiro, porque daí facilita esse intercâmbio. E aí começa uma relação de intercâmbio não só cultural, esportivo e transferência de conhecimento ou tecnologia. Como que você treina, como que você faz. E isso abriu os olhos do Itamaraty, porque uma das minhas conversas com o ministro, eu perguntei para ele assim, que ele sempre brinca até hoje, fala assim, eu lembro muito quando você falou assim, quem quer ir pro Azerbaijão? Pra fazer levantamento de peso. Aí o cara falou assim, ninguém, de férias ninguém. Eu falei, pô, mas a equipe júnior do levantamento de peso ou do judô quer passar 6 meses lá. E aí a gente começou a criar esses convênios bilaterais. E eles foram evoluindo, né? Hoje a gente está tentando um agora para canoagem de slalom para a Eslovênia, que é um país bem desenvolvido. A gente tem começado a causar interesse também dos clubes, né, que tem no Brasil. Falei isso agora num seminário aqui em Campinas da Confederação Brasileira de Clubes. Assim, as pessoas têm que pensar um pouco fora da caixa, de fato. Então, às vezes tem essa oportunidade. Então, hoje a gente tem 70 convênios bilaterais. A parte política, que é a mais difícil, a gente conseguiu. Que era um cara de lá, tem interesse com um cara daqui, o Itamaraty falando com as relações internacionais, eles se encontrarem, assinarem um acordo e depois, a partir desse acordo, a gente desenvolver ações. Então, a gente está na fase agora. Então, a pandemia nos trouxe essa oportunidade de internalizar assim, alguns problemas ou soluções que a gente gostaria de evoluir. E eu acredito que isso tem dado resultado. Nessa semana mesmo, eu estou aqui em São Paulo. Por esse motivo, a gente está com o Parlamento Europeu visitando o Brasil e a gente vai ter, num futuro próximo, 2 cidades esportivas na América do Sul ou no Brasil, e o Parlamento Europeu nos deu essa oportunidade. De um contato que a gente fez, que a gente evoluiu, está 6 meses aí trabalhando para ter essa chancela de uma cidade esportiva, um projeto que já acontece na Europa há muitos anos e que agora a gente está trazendo para o Brasil. Então, o universo é muito vasto, assim, não é só você pensar como que eu vou preparar ou como que eu vou melhorar a modalidade X, Y ou Z. Eu tenho essa experiência própria de ter ido para a Europa, ter mudado a minha vida e também sei o quanto impacta isso. A gente começou o podcast falando disso, né? Como que um professor que foi se capacitar na Europa voltou e influenciou a nossa escola. Né? Da nossa escola nascem 3 atletas olímpicos de uma modalidade. E o quanto a capacitação de professores influencia e é intangível, assim, né, na mudança do paradigma de uma modalidade. Disseminação desses agentes para a gente poder, né, aumentar a base, enfim, todo esse trabalho que vem sendo feito na Secretaria, cara, de esporte de alto rendimento, que tem esse nome, mas que vai muito além do alto rendimento. Então, quem acompanha o seu trabalho, né, quem vem acompanhando os seus resultados com o seu trabalho, acho que está muito feliz, muito satisfeito com o que você vem fazendo. Cara, assim, a gente extrapolou pra caceta o tempo aqui, cara. Eu tô feliz demais por mim. Eu ficar mais 3 horas e meia aqui trocando ideia com você. Você tem esses compromissos, eu também tenho alguns. Cara, obrigado demais pelo seu tempo. Acho que a gente aqui conseguiu. Quem não conhecia, conheceu o atleta Bruno Souza, conheceu
o voluntário lá que começou, o voluntário olímpico Bruno Souza, e até onde você chegou hoje, que apoiando o esporte, fazendo tudo que realmente você furou a bolha do atleta ali, e hoje você consegue fazer muita coisa pelo esporte. Obrigado, espero que você tenha gostado demais. Eu gostei demais, você sabe disso, que você, desde o primeiro episódio que a gente gravou aqui, temos que trazer o Bruno, porque o Bruno, enfim. Cara, obrigado demais, cara. Não, obrigado a vocês. É sempre bom contar assim, a história, porque as pessoas às vezes acham que é muita sorte, mas, como eu falei, a sorte é trabalhada. Você tem que estar apto também e ter muita coragem para encarar. Você tem que dar alguns passos atrás e beber todo dia um copinho de humildade para você conseguir entregar. Trabalhar, como eu falei assim, ou ser servidor público, deveria ser um orgulho para todo mundo, e no Brasil a gente tem isso meio que não tão claro, e eu acho que é uma missão de vida. A gente teve uma pergunta assim durante o podcast que você fez, por que não o handball? Eu acho que alguma hora isso vai chegar de volta, assim, né? Que a minha modalidade vai acabar entendendo a importância, e a gente vai acabar entendendo você, vai fazer a sua transição de carreira, e outras pessoas que vão acabar voltando e falando assim, cara, eu tenho também para doar para a minha modalidade. Hoje a minha missão é muito mais ampla, é uma missão do esporte brasileiro em geral. Eu acho pela internacionalização do que foi a minha carreira e o que a gente ainda pode fazer pelo esporte do Brasil de alto rendimento, aí vai do olímpico e do paralímpico. E para mim é sempre um prazer assim, contar uma história, porque hoje eu acredito que o meu case seja um case de sucesso, assim, demais, tanto demais. dentro da quadra quanto fora. Então é muito importante que a gente divida para as pessoas que isso é possível, e para mim sempre é possível. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas eu penso sempre muito grande e muito alto. Então, seja na minha modalidade ou em qualquer outra, o meu passo é quase sempre um sarrafo inatingível, mas que eu vou sempre correr atrás. E eu sou um cara muito que corre atrás. Vamos lançar a websérie. Qual será a próxima aventura de Bruno Souza? Não, mas é um prazer muito grande. Parabéns para vocês por terem esse podcast, por falar aqui de esportes tão variados e da realidade de cada um e da história de cada um. Acho que eu aprendi isso muito na Alemanha, assim, o reconhecimento às pessoas. A gente fala muito mal das pessoas no Brasil, e quando alguma coisa dá certo, a gente deixa meio de lado. Será que o cara aconteceu aquilo ali porque o cara tem esse ou aquele padrinho? E, de fato, politicamente também eu não tive nenhum padrinho. Então é possível chegar, e é um case bacana. Então eu agradeço, acompanhem mesmo o meu trabalho, me ajudem, porque eu acho que publicamente a gente precisa sempre de ajuda. Quanto mais pessoas se demonstrarem partícipes da história esportiva do Brasil, melhor será. Então não tem nenhum padrinho de uma ação ou de outra. Então ajudem, e muita sorte para o nosso handball e para todos os outros esportes do Brasil, e que a gente consiga influenciar de alguma maneira para deixar para as próximas gerações. Obrigado, um carinho. Obrigado, enorme. Obrigado demais, cara. Obrigado demais. E vocês aí que acompanharam mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de ir lá, dar seu like, se inscrever, todo esse blá blá blá, que vocês já sabem. Também acompanhem também os nossos episódios na Olá Podcast, no Spotify, tá? Tá o áudio lá bonitinho. De preferência no Olá Podcast, que é quem produz aqui o nosso podcast, que é quem faz isso aqui acontecer. Certo? Obrigado, até a próxima. Fui.